Todos devem sempre estar
achamos em Jesus. E é por isso que estamos felizes e alegres. Quando eu vi a leitura da palavra de Deus, o irmão Johnny procedendo a leitura da palavra de Deus, então nós ouvimos então o Maniel procedendo a leitura da palavra de Deus, e a igreja fica de pé para nós ouvirmos a leitura da palavra do Senhor. Pessoal, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Quero ler no livro de Isaías, no capítulo 43, Senhor. Amém. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia, Seba por ti. Amém. Quem necessita de oração se manifeste, vamos orar para os enfermos, nós temos consentimento. Senhor Deus poderoso e maravilhoso, Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor Deus, cada um que vem aqui, Senhor Deus, prestar um culto de adoração a Ti, Pai. Coloca este culto até o fim, Senhor Deus, renova almas esta noite, edifica, batiza, Papai querido, abençoa, Senhor Deus, os enfermos, meu Pai, que precisam de nossas orações, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, que vão Te louvar, que vão Te exaltar esta noite, que vão pregar Tua palavra, meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, a continuidade deste culto, Senhor Deus. Essa é a verdade em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar glorificando a Deus. Bom, nosso pastor deu uma viajada, agora chegou, então volta ao trabalho o nosso pastor, que já está falando as suas considerações e apresentando as pessoas que nos honram com a sua visita nesta noite. Então, para continuar, então vamos lá. Lá de Curitiba está meu irmão José Márcio de Souza, a Rosicléia, o Lucas e a Sarinha. Fica de pé por bondade. Olha só que bênção ter conosco aqui. Quando eles sentarem, já damos bem-vindo a todos. Na frente da Gisele também tem ali uma moça, essa questão dela, Júlia, a Júlia, que sua filha fica de pé por bondade. Olha só que bênção muito grande e especial temos conosco aqui, né? E também apresentar, eu queria apresentar a esposa do nosso pastor, agora também a irmã Raquel e a Gabriela, fica de pé para toda a igreja conhecer, os irmãos lá no casamento, conhecer a serva do Senhor e agora também esposa do nosso querido amado pastor. Que Deus abençoe poderosamente. Vamos dizer, nossos irmãos? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Amém. É bom estarmos aqui, louvando e exaltando ao Senhor. Então vamos ouvir José Márcio, né, com a oportunidade de dar um testemunho daquilo que Deus colocar no seu coração. Continue louvando, adorando, exaltando, magnificando esse Deus vivo, poderoso, eterno, santo, glorioso que está aqui. Aleluia. Grande Deus poderoso, né? Que maravilha estarmos na casa do Senhor, né? Ainda mais na igreja na qual eu nasci no Evangelho, né? Através dos meus pais, que foram os primeiros que me discipularam, né? Para essa igreja, para os pés do Senhor Jesus Cristo. Eu sou feliz por estar nessa congregação, rever os parentes e amigos, irmãos e os companheiros, né? Que tantos, alguns já mudaram, outros são novos aqui, mas Deus tem abençoado. A gente sempre tem falado com os pais semanalmente, por força do trabalho, a gente é obrigado a falar quase todos os dias, e a gente sabe como está o andamento da obra do Senhor aqui nesse lugar. Lá em Curitiba, na qual eu estou residindo, a obra do Senhor também está prosperado, tem tido dificuldades grandes, almas para se converter ao Senhor, principalmente aquelas almas que permanecem nos pés de Cristo. Tem sido difícil, mas o Senhor tem dado vitória e a igreja tem crescido devagar, mas ela está crescendo. Amém. Lá em Curitiba tem bastante ministério também. E nossa igreja, qual congrega, que é a congregação de Vila Guilhermina,
e cuido das minhas palavras, porque de repente eles poderão até ouvir as minhas palavras lá. Se os irmãos e o pastor aqui permitir, esse vídeo pode ir no YouTube, onde vai correr o mundo e muitos poderão ver, inclusive a sua oração, a sua palavra aqui, ela pode se estender a pessoas que você nem conhece, e Deus tem abençoado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho com os irmãos. Amém? Aleluia. Vamos continuar louvando, adorando ao Senhor com alegria, né? Isso é bom, entregarmos o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Certo? Apresente, aleluia, tudo aquilo que você tem aos pés do Senhor. Está louvando, adorando a Ele, porque Ele é. Quando eu vi então a irmã Raquel, uma oportunidade de louvar a Deus, dar um testemunho, aquilo que Deus colocar no seu coração. E a irmã Regina, seu de oração, tem condições de louvar hoje? Não é? Mas vamos continuar exaltando ao Senhor com alegria e contentamento, né? Aleluia, porque o nosso Deus faz maravilhas em nosso meio. E estamos sentindo a glória, a graça, a força, o poder de Deus agindo em nossa vida. Vai louvando, adorando, exaltando e bendizendo o Senhor com contentamento e alegria na alma, porque o nosso Deus é vivo e poderoso. Então, muito louvando ao Senhor. Maravilha. Então, louve, cante a Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Graças a Deus estamos aqui nessa noite, porque o Senhor tem nos concedido esse privilégio de mais um dia de vida, de vitória. Porque quantos neste dia não puderam acordar, né, ver o rosto do seu filho, da sua mãe, poder agradecer pelo sol limpo, pelo ar que a gente respira. Quantos não tiveram esse privilégio? Mas nós somos agraciados por isso, porque Deus ele é misericordioso, mesmo não sendo merecedores. Ele nos sustenta debaixo das suas potentes mãos. Glória a Deus por isso. E que possamos estar sempre, como o irmão disse, alegres por estar na casa do Senhor. Que possamos fazer como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então que todos venham estar com o coração aberto aqui nesta noite, para receber aquilo que o Senhor tem para ti. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, mas que este louvor nessa noite venha de encontro com a tua vida e venha te fortalecendo no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Te louvo, Deus, por tudo que fizeste por mim. Venha o que vier, mas quero estar sempre, Pai, sendo dependente de ti, Senhor. Sem ti eu não sou nada, mas tu és tudo para mim. Aleluia. O inimigo insiste, ele não vai conseguir embarcar.
tocar no seu coração. A paz do Senhor, meus amados, é motivo de grande alegria, por mais esta vez o Senhor nos concedeu, aonde nós podemos fazer uso desses momentos gloriosos, para exaltar, bendizer, enaltecer o nome dEle, porque Ele merece, Ele é Deus. Nós devemos adorar a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Eu convido os amados para que leiam juntamente comigo o texto. Está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo de número 6. Diz assim a santa, gloriosa e infável palavra do Senhor. E aconteceu que, estando ele ali, se cumpriram os dias em que havia de dar a luz. E deu a luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em pano e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite os seus rebanhos. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em pano e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. Amém? Passamos pelo Natal. Natal significa aniversário. Aniversário de nascimento. Natal tem um símbolo glorioso para os cristãos. Nasceu neste dia. O anjo disse: trago-vos nova, não de tristeza. Por isso, nós podemos dizer que estamos bastante alegres nesta noite. Aleluia. Muitos, como eu, muito chorei na minha vida, e sei que muitos devem ter chorado muito, quando não tinham conhecimento da verdade, quando ainda eras ignorante. Mas o anjo anunciou naquele dia uma coisa que eu aceitei, você aceitou. E isso trouxe novas de alegria para a nossa vida. Ainda que nós temos muitos sobes e desces em nossa vida, mas nós passamos com alegria, porque temos certeza que o Senhor, no seu nascimento, Ele veio para trazer paz e alegria, de maneira que nós vencemos a tribulação. Nós sabemos que o Senhor jamais abandona. Ele está conosco quando nós estamos no bem bom, como diz alguns, e quando nós também estamos passando por tribulações. Tribulações não é nada mais, nada menos do que uma prova de Deus. É uma capacidade para nós seguir mais avante, para nós sermos vencedores.
É uma prova a qual você, eu tenho certeza, que tirou 10, por isso você está aí. Você está aí porque o Senhor lhe sustentou, Ele deu capacidade e assinou o seu boletim e falou para o meu servo, para a minha serva, eu ponho 10 nesta noite. Aleluia! Porque naquele dia Ele disse, eu vos trago nova, e é nova de alegria, não é de tristeza, por isso estamos alegres. Dizia o salmista, grandes coisas o Senhor tem feito, e às vezes nós temos esquecido das grandes coisas que o Senhor tem feito. Diz o sábio Jó, ele disse, olha, o Senhor fez tantas coisas que eu até vou ficar calado, que eu não tenho como explicar, eu não tenho como eu somar, não tenho como eu deduzir as grandezas que o Senhor tem feito. E o salmista diz, grandes coisas o Senhor tem feito a este, por isso estamos alegres, porque você não deu um prato de glória e disse, eu estou alegre com o Senhor nesta noite. Aleluia. Os pastores estavam ali guardando o seu rebanho. Certamente estava conversando com outro, preocupado com um decreto que tinha se levantado. Talvez estava falando sobre aquele decreto, talvez ele estava falando ali de alguma coisa que eles tinham comido e não estava sentindo bem. Ele estava ali, talvez despercebido, mas de repente, uma coisa boa ele estava fazendo. Ele estava guardando o rebanho. É uma obrigação dos pastores guardar o rebanho, porque a qualquer momento ele tem a visita do anjo. Pastor que não guarda rebanho não tem visita de anjo. Mas quando está guardando, a palavra diz que ele estava guardando. Ele não deixou uma vigília para trás. A Bíblia diz que ele estava guardando nas vigílias da noite. Era 4 vigílias. 4 vigílias. Isto fala do cuidado. E quando temos cuidado, devemos ter cuidado com a nossa vida. Devemos guardar. Um dos rebanhos que nós devemos guardar está dentro da nossa casa. Isso impede ou nos dá muita, assim, vamos dizer, até tristezas às vezes na guarda do rebanho, que às vezes nós vamos contar e parece que falta um, mesmo estando presente. E eles estavam guardando o rebanho, e o anjo do Senhor veio sobre eles. A palavra diz que o anjo do Senhor veio sobre ele. Quando o anjo vem, a glória também chega junto. Glória significa a presença de Deus. É o Shekinah de Deus, é a presença de Deus no meio do seu povo. E a glória encheu, e houve temor. Temor não é medo, temor é reconhecimento que Deus está conosco. E quando nós reconhecemos que Deus está neste lugar, há reverência, há temor, e nós dizemos, só o Senhor é Deus, Ele é tudo neste lugar, Ele está aqui. Por isso não tema, não se preocupe, pode pedir que Ele vai realizar. Ele está aqui. Você não está pedindo para Deus estranho. A glória do Senhor está aqui. Se você não sentiu, olha, peça misericórdia, porque eu já senti. A glória do Senhor está neste lugar. Ele encheu. A glória do Senhor cercou de resplendor. Aí tiveram grande temor. Mas o anjo disse, não temas, porque vos trago novas. Vos trago novas de grande alegria, não é de alegria pouca. A alegria, quando nós estamos na presença do Senhor, não é alegria passageira. Nós temos muitas alegrias que nós, às vezes, nós celebramos o aniversário de um filho, ou até o mesmo nosso, e nós sentimos-se alegre, mas essa alegria é passageira. A alegria que veio naquele dia é uma alegria grande, é uma alegria que permanece, é uma alegria para sempre, é uma alegria que você vai estar aqui e vai levar para o céu, e vai chegar diante de Deus, e vai dizer, Senhor, eu estou alegre. É a alegria da salvação. Foi o que o salmista disse: Senhor, dai de
salvação. Esta alegria nós não podemos perder, meus amados. Esta alegria nós temos que manter, essa chama viva em nosso coração. Que quando nós perdemos a alegria da salvação, nós desprezamos a palavra, nós desprezamos os preceitos do Senhor, e nós passamos a fazer aquilo que não condiz com a salvação, aquilo que não condiz com os mandatos de Deus, e isso faz cada vez mais que nós saímos do foco da salvação que foi preparado para cada um de nós. A Bíblia diz em Judas que Deus, Ele se manifestou para trazer salvação a cada um de nós. Louvado seja Deus. Como nós vimos nesta noite, como nós lemos nestas palavras, que tinha nascido na cidade de Davi um Salvador. Um Salvador. E quem era o Salvador? Era Cristo. Mas o texto completa dizendo Senhor. Não tinha nascido somente um Salvador, não era um herói qualquer, não era um homem que só tinha um nome e um título, mas terminando dizendo que Ele era Senhor, que cada um de nós temos Ele como Salvador, temos Ele como Cristo de nossa vida, mas jamais deixamos de ter Ele como Senhor de nossa vida, que isto é o essencial para garantirmos o nosso passaporte para o céu. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Maravilha. Cristo é a solução para a nossa vida, para o nosso vida, né? Quando eu vi o Lucas, então, louvando a Deus, toda a nossa igreja para o Senhor nesta noite. Louve a Deus, exalta o Senhor com alegria e contentamento, porque nasceu o nosso Senhor e Salvador. Não a parte, mas o Salvador. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Santo Deus com o nosso Senhor, amém? Agradeço ao Senhor por mais uma vez estar aqui, juntamente com os irmãos, né, neste lugar, para adorarmos ao Senhor. Aleluia. E agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Este ano que se finda, né? Estamos aqui tão somente para adorar a Deus. Aleluia. É o mínimo que nós podemos fazer, adorar. E agradecimento por tudo, pela saúde. Estamos na casa dEle. Aleluia. É motivo de ter alegria em nossos corações e adorar a Ele, né? Glorificar a Ele por estar aqui, irmãos. Amém? Vou louvar ao Senhor com hino no teclado. Aleluia, Deus. Ele leva glórias minhas.
obrigado a nós. Deus abençoe. Amém. Louvado e glorificado ao Senhor. Há uma brisa suave do Espírito Santo aqui nos envolvendo nesta noite. Deixa o Espírito Santo se apoderar da sua vida, da sua mente. Deixa ele te encher, deixa ele te colocar línguas estranhas, deixa ele te colocar o louvor, a adoração, a gratidão, a glória de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Aleluia. Deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo se movimentar, deixa o Espírito Santo penetrar no teu íntimo, no teu ser, deixa ele te dominar, deixa ele te preencher, deixa ele fazer o louvor fluir, aleluia, e vai louvando, vai adorando, vai exaltando, vai glorificando, porque a glória de Deus está aqui, aleluia, louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. O evangélico também está com oportunidade de um texto bíblico. Santo Deus, ai, glorificado. O Antônio Henrique está com uma oportunidade de louvar aquilo que Deus coloca. E vamos continuar louvando, adorando, exaltando, bendizendo, magnificando o nome santo do Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Motivo de muita alegria e satisfação nós estarmos na casa do Senhor mais uma noite, sendo abençoados pela palavra, pelos louvores. E quando o Lucas, estava tocando ali, eu pude me lembrar de quando eu era menor um pouco, eu tocava teclado aqui na igreja. Eu me lembrei muito bem. É um talento, nós temos aqui um tecladista talentoso também, eu acho que é bem de família, né? Esse tecladista, né? E é muito importante, continue com esse talento aí. A casa do Senhor precisa de pessoas talentosas, né? Pessoas que são completas. A casa do Senhor precisa ser completa. Eu aprendi assim, meus irmãos. Tem que ter pregadores, cantores, instrumentistas, né? Porteiro. Então, a igreja toda, né? Às vezes o foco fica muito voltado para o altar, mas a igreja toda ela se completa, né? Da porta ao púlpito, né? Então é uma satisfação ver um jovem aprendendo um talento que eu acho um dos melhores talentos da casa do Senhor, que é o talento de música. Eu gostaria de ler um texto no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo 4. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. E vendo esse talento, pensei nesse texto aqui da vocação, porque é um chamado, meus irmãos. Quando nós somos chamados pelo Senhor, nós sentimos algo forte em nosso coração. Todo mundo aqui que recebeu o seu chamado sabe do que eu estou falando. Quando Cristo nos chama para o ministério, seja ele qual for dentro da casa do Senhor, nós sentimos um chamado forte. E esse chamado, ele se confirma com a alegria de fazer aquilo que fazemos para o Senhor. Quem canta se sente alegre em cantar, quando recebe a oportunidade, né? Faz o seu melhor. Quem prega sente felicidade em pregar. Quem toca sente uma enorme alegria quando está tocando. E nós que estamos aqui na casa do Senhor, em primeiro lugar, nós temos que sentir a primeira alegria, que é a alegria de receber o Senhor na nossa vida. Que temos a rica oportunidade de hoje podemos estar aqui, enquanto muitos outros não estão com depressão, estão tristes, estão trancafiados em um quarto, muitas pessoas estão em hospitais se recuperando, outros estão à beira da morte. E nós, pela graça do Senhor Jesus, estamos aqui esta noite olhando uns para os outros com um semblante de alegria e acrescentando em nossa vida um relevo espiritual, aleluia, acrescentando em nosso coração um espírito de paz, um espírito de alegria, né? Podemos sentir uns com os outros a satisfação nos olhares dos irmãos de ver a alegria de estarmos na presença do Senhor,
daquilo que o Senhor tem nos dado de melhor, né? Podendo falar que o Senhor Jesus Cristo veio para salvar, para curar, multiplicar, sabendo que o Senhor Jesus Cristo está aqui esta noite para curar as nossas vidas, está aqui esta noite para mudar o nosso cativeiro em alegria, está aqui esta noite para nos dar um talento a mais, um dom espiritual que ainda nós não conseguimos receber, para batizar com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, só de nós estarmos aqui é uma satisfação muito grande. E eu quero agradecer a oportunidade. Antes de tudo, eu não poderia estar com os irmãos aqui na virada do ano. Eu quero desejar para todos os irmãos que estão aqui esta noite um feliz ano novo para os irmãos, que nós tenhamos ainda um ano mais abençoado que foi o ano de 2013, que iniciamos o nosso ano na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu peço perdão de alguma coisa que eu tenha feito para os irmãos que tenha desagradado, que eu possa ser uma pessoa cada vez melhor para essa comunidade espiritual, que eu possa, meus irmãos, alcançar juntamente com os irmãos toda a sorte de bênçãos espirituais que Deus nos desejou e que nós desejamos alcançar em Jesus Cristo. Que venhamos ter um 2014 abençoado, que todos os nossos desejos venham ser alcançados, no nome de Jesus. Amém. Bênção muito grande, né? Então, passarinho louva. Vamos ouvir a Sarinha louvar ao Senhor, aquilo que Deus colocar no seu coração, exaltar a Deus, glorificar ao Senhor, aleluia. Louvar com contentamento, com alegria, com gozo, com bênção em nossas vidas, né? Glorificado seja o Senhor, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Palavra
amá-lo, louvar o Senhor com ele? Honrar a Deus. Mas irmão Anderson, louvar o Senhor. Vamos continuar louvando, adorando o Senhor. Então vamos estar com Luiz Pedro de Lima, louvar o Senhor, o nosso cooperador e porteiro na casa do Senhor. Enquanto ele louva, vamos recolher a oferta para a manutenção da casa de Deus. Cadê o Luiz Pedro de Lima? Aleluia. Vamos orar pela oferta. Deus de poder e graça, abençoa aquele que vai contribuir, Deus, não quero a gente faltar, abençoa nossas finanças, nossos ganhos, precisamos, Senhor, do pão de cada dia para sobrevivermos, e tem tudo suprido a cada dia, Deus, abençoado na mesa da viúva do órfão, colocado, porque Tu és o Deus da provisão. Tu despedimos e suplicamos ao Pai, no nome de Jesus. Cumprimento os irmãos da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez, Ele me concedeu essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, para nós adorar a Deus, a beleza da sua santidade. Ele merece toda a honra e toda a glória. Alguém perguntar o que sigo a Jesus, confesso com satisfação. Contemplei no Calvário sua morte na cruz, é por isso que eu sigo a Jesus. Contemplei no Calvário esse quadro de dor, é o Cristo contado como um malfeitor, suplicando ao Pai a todos perdoar. Deu-me prova do seu grande amor, a certeza que me deu o lugar no céu. Ele foi preparar para mim um lugar junto a Deus na celeste mansão. Contemplei no Calvário esse quadro de dor, vendo Cristo contado como um malfeitor, suplicando ao Pai a todos perdoar. Né? Maravilha. Aleluia. Vamos continuar louvando o Igor? Não tem muito louvar a Deus, Igor? Aleluia. Tá um probleminha aí do lado, né? Mas vamos continuar louvando, adorando a Deus. Tu és lindo e maravilhoso, Senhor. Forte e grande. Vamos estar sentindo a presença do Senhor constante. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de poder maravilhoso. Muita igreja ficar de pé. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6. Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 6. A nossa meditação e reflexão nesta oportunidade que Deus concede-nos. Forçar muito a voz. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Verso 13.
E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Por isso, irmão José Rodrigues estará orando e nós estaremos ministrando a palavra do Senhor. Grande e eterno Deus, Pai, a tua palavra foi lida, o teu Espírito já tem inspirado esta palavra. O teu servo também, ó Pai, é morada do teu Espírito. Usa sua boca, seu lábio, para falar aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir. A cada um que está aqui, ó Pai, precisa ouvir aquilo que tu tens para falar. E por isso estamos todos nós aqui, Senhor, para ouvi-lo, para dar atenção à tua palavra. Por isso fala, Senhor, do profundo, e fale forte. Mas, ó Pai, trabalhe em nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, chegar ao último dia deste ano, com força e com vigor, alicerçado na tua palavra, para ver o brilho da tua glória em 2014. Por isto, ó Pai, isto para valer na vida da tua igreja, somente pela tua palavra é o que nós pedimos em nome de Jesus. Se sentar. Aleluia. Certo que Deus vai nos falar. O pastor disse que ele queria ficar tranquilinho, para ele, a partir daí, amanhã, ele ingressar com mais vigor. Então, manda quem pode, obedece que tem juízo, né? Então vamos lá. Mas, irmãos, como os anjos trouxeram a notícia, eu também tenho uma notícia nesta noite de Deus, para nós refletirmos, entendermos, né? E nesse conceito, né, hoje na programação do rádio, não conceituamos o termo, mas usamos um dos termos para designar a hamartiologia, como é conhecido, que é a doutrina do pecado. Então a gente não definiu ela, a gente apresentou um dos conceitos, e um dos conceitos é o afastamento de Deus, que eu gosto muito, não do termo aplicado, mas só do termo para entender, né? Porque praticar longe de Deus não dá, não pode, não deve. Porém, bom notarmos que o distanciamento, o corte de relacionamento com Deus é o pecado. O homem aqui no Éden tinha um relacionamento com Deus, mas foi cortado. E Paulo apresenta que nos últimos dias trabalhosos, difíceis, complicados que a gente vai ter, ou já está tendo, ele diz assim para tomar cuidado com a apostasia. O que seria apostasia? Apostasia é eu estar na casa de Deus, mas longe de Deus. É como diz aquele termo, ao mesmo tempo perto e ao mesmo tempo longe. O que isso quer dizer? Ao mesmo tempo eu estou pertinho de Deus, posso tocá-lo como mulher de fluxo de sangue, receber um milagre, adorá-lo, exaltá-lo. Mas muitas vezes eu estou perto, mas eu estou longe. Estou pensando em outras coisas, estou praticando outras coisas. Então, ao mesmo tempo que eu posso estar perto para receber a bênção, ao mesmo tempo que eu estou perto de Deus, eu estou longe de Deus. Eu trilho outros caminhos. Apostasia, a gente não está conceituando também, a gente só está apresentando dados a respeito. Porque a gente tem que tomar cuidado. Isso é um alerta da Bíblia para nós, para mim, para tomarmos cuidado, para não enveredar pelo caminho da apostasia, que é se afastar do foco de Deus, não perder esse relacionamento com Deus, não perder essa graça com Deus. Isso que vai nos ajudar muito, porque queremos, com a graça do Espírito Santo, em toda a humildade que Deus possa nos conceder, para falar com os irmãos, que Deus venha falar conosco sobre a propaganda enganosa do pecado, como ela ludibria, como ela engana, como ela torce os fatos, como ela mente. A gente tem ali o rádio, e a gente sabe que a propaganda tem uma das vinhetas, que qual é? Que
que as grandes empresas sabem disso, você pode aumentar os seus lucros, porque a propaganda, ela leva a notícia, ela leva o oferecimento de um produto, ela leva a pessoa a consumir aquele produto. Essa é a finalidade da publicidade, não é simplesmente gastar, é investir para ter outros resultados. Ninguém faz propaganda para nada, para se perder, para não perder, mas sim para ganhar. Nós devemos entender e compreender isso, que a palavra do Senhor nos mostra isso. E o livro de Gênesis, ele é interessante, eu não quero aqui entrar no detalhe, se ele foi lá, a época que foi escrito, as releituras que foram nele praticadas, que está no próprio texto. Mas o importante é entender que ele foi escrito para mostrar que Deus é grande, que Deus é superior, que Ele é o Criador de todas as coisas, porque as pessoas adoravam Baal, diziam assim, Baal comanda isso, Astarote comanda isso, fulano faz isso, faz aquilo. Deus disse, não tem nada de Baal, não tem nada de Astarote, não tem nada de Balaim, não tem nada disso não. Eu sou o Senhor que crio todas as coisas, porque Ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bará, Bereshit e Elohim. Ou seja, Deus criou todas as coisas, formou todas as coisas, o poder está nele, a graça está nele, o poder está nele, a autoridade está nele. Ele cria o homem com um propósito definido de ter relacionamento com esse homem. Ele não criou o homem para dirigir-se para distante dele, ele não criou o homem para poder viver na sarjeta, não. Ele não criou o homem para ser envergonhado, não. Ele não criou o homem para ficar dilacerado como foi dilacerado pelo pecado. E aí a imagodeia, a imagem de Deus que é formada no homem, sofreu algumas percas. E aí hoje tem um conceito de uma indagação, de uma pergunta que às vezes as pessoas quebram cabeça para responder. O que restou no homem da imagem de Deus, da imago dele? Como é que é o homem agora depois que perde esse contato? Então, são perguntas difíceis de resposta, são perguntas difíceis de esclarecer, são perguntas difíceis de apresentar. Mas o que a Bíblia nos apresenta, uma solução para o homem nascer de novo. E isso é importante, que Deus não cria o homem, é importante entendermos isso, que nós não fomos criados para ficarmos longe do nosso Deus, nós não fomos criados para cortarmos o relacionamento com o homem, mas foi cortado. Por quê? Porque uma propaganda levou o homem a querer usufruir daquilo que ele não podia usufruir. Levou o homem a praticar o que ele não devia praticar. Levou o homem a viver de uma maneira que não era para ele viver. Porque ele não foi criado para viver dessa maneira, não foi feito para agir daquela outra forma. Então o homem, quando ele sai deste modo de vida, induzido, mas ele aceita, porque quem pegou o fruto foi Eva. A serpente foi lá, catou o fruto, deu uma gravata na Eva, abre a boca, enviou o fruto e agora você come. Ele induz ela a fazer, mas ele não obriga ela a comer. O ato de comer foi induzido, gerou-se nela. Por isso que Tiago vai dizer, depois do pecado concebido gerará morte. O pecado nos tenta forjar, usar os seus produtos. O pecado nos faz querer usar aquilo que não agrada a Deus, porque quando assim o praticamos, entristecemos a Deus e perdemos o seu relacionamento. Por que essa palavra nesta noite? Porque temos que entender um pouco do sofrimento que é viver longe de Deus, para nós lutarmos de um e dente para mantermos o relacionamento com Deus. Para nós ver o que é uma vida de amargura sem Deus, para nós lutarmos para nunca perdermos Deus na nossa vida. Um exemplo muito claro para entendermos é Sansão, o homem poderoso, cheio do Espírito, grandes vitórias para Israel, grandes bênçãos aconteceu, porém, o dia que cortou o relacionamento, que ele achava que estava cheio de unção, de poder e graça, meu irmão, devemos tomar cuidado,
para nós não acharmos que somos espirituais e não sermos, para nós acharmos que estamos num padrão e não estivermos, para nós acharmos que estamos abafando e não estamos abafando, que nós estamos corretos e não estamos. Sansão achava, igual da outra vez, porque eu estou cheio do Espírito Santo de poder e autoridade, eu vou sair e vou vencer. Quando ele percebeu, ele estava vazio, seco, sem nada, e perdeu a visão, perdeu os olhos, infelizmente. Por quê? Porque cortou o relacionamento com Deus, se esvaiu e achava que estava cheio. Por que ele achava que ele estava cheio? Porque ele mantinha algumas características de um vaso cheio. E por ele manter algumas características de um vaso cheio, ele achava que estava cheio. Esqueceu que o vaso foi trincado. E nesse trincar do vaso, perdeu-se azeite. E o perder-se azeite, o vaso ficou seco. Mas eu louvo a Deus que existe a casa do oleiro para poder construir o vaso e o azeite continuar dentro dele. É só aí deixar o oleiro trabalhar. A propaganda do pecado é essa: é acharmos que somos capazes de mantermos relacionamento com Deus de qualquer via, ou de qualquer forma, ou de qualquer jeito. Por que eu estou meio devagar para os irmãos ir refletindo? Porque uma palavra dessa, se for bem rapidinho, não compreende-se muito. Então a propaganda enganosa, ela danifica a imagem de Deus no homem. O homem não foi feito, a imagem de Deus soprou. O que acontece? O homem foi feito com essa grande realidade. E a primeira pessoa que começa a mostrar que o material é mais importante do que o espiritual é o próprio Lúcifer. Pode abrir a vossa Bíblia, se você quiser acompanhar. É importante você gravar isso aí. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Êxodo capítulo 28, versículo 16, está escrito assim, para nós entendermos: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado para fora do monte de Deus, e farei perecer, ó querubim protetor, que entre pedras afogueadas. Na multiplicação do teu comércio, ele começou a dizer aos anjos: não, vamos revelar, nós vamos ser maior do que Deus. Ele começou a passar uma imagem que podia ir contra Deus, que pode lutar contra Deus, que pode ser maior do que Deus, que pode confrontar a Deus, que pode fazer o que bem entende, que Deus não faz nada. Ele começou a cochichar nos ouvidos dos outros anjos lá em cima, e eles caíram na lábia dele e se rebelaram contra o Criador. Aí ele diz: olha, na multiplicação dos teus comércios se encheu de violência. Ele já começa a usar da propaganda lá em cima, no mundo espiritual, em que os anjos pecam. E aí Jesus vai dizer: eu vi Satanás cair como um raio. Por quê? Porque ele achou que poderia conduzir, mas a condução dele levou à perdição. A condução dele levou as pessoas a perderem por ele as suas patentes espirituais, levou a perder os caracteres espirituais que Deus tinha colocado. E agora ele é irritadiço contra as pessoas que o adoram a Deus em espírito e em verdade, porque ele não quer que louve a ele, porque ele não pode mais louvar, ele não consegue mais louvar. O seu orgulho não permite, o seu orgulho o destruiu, a sua soberba levou à ruína, porque achou que poderia dar a sua própria direção, porque a propaganda do pecado lhe enganou, e ele achou que o material era mais importante do que o espiritual. Quantas pessoas também que estão sendo enganadas, e a gente tem que lutar para também não ser, porque achar que o material, o terreno, é mais do que o espiritual, mas o espiritual predomina. E quando nós vivemos o material na predominância do espiritual, aí as coisas fluirão para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. Porque a propaganda leva-nos a consumir, né? Igual a propaganda da Farma Nova lá na farmácia. Depois do seu médico procura. Por quê? Para conduzir, tem várias farmácias para conduzir, está ali com atendimento, remédio, tal. Por quê? Para ajudar a consumir. Propaganda é isso. E o inimigo, quando ele vai propaganda,
Não essa intenção é de enganar. Ele apresenta um rótulo bonito, mas o conteúdo danificado. Ele apresenta algo que parece ser bonito, mas dentro está estragado. Então ele começa a mostrar que o material é mais importante do que o espiritual. Parece que vale mais uma vida aí fora desregrada, uma vida aí fora sem conduta, sem moralidade, enganar, mentir, roubar, prostituir, a praticar tudo que não presta. Parece ser prazeroso no presente momento e depois do julgamento. Parece que as coisas efêmeras quer dizer, não tem valor, passageiras, sem sentido, é mais valoroso, mais importante do que o próprio Deus. Quando Deus se queixou pela boca do profeta, ele disse: olha, eu tenho uma contenda com o povo da terra, o povo não me serve mais e não me conhece. O conhecer ali é relacionamento. O conhecer ali é o termo de conhecimento de marido e mulher, fala da intimidade, do conhecer. E Adão conheceu Eva, é o mesmo termo no original, porque fala de intimidade, fala de relacionamento. Tem pessoas que não têm mais relacionamento, porque as pessoas não se relacionam mais com Deus. Não é saber só que Deus exige olhar para a lua e falar: nossa, é verdade, criou. Não, é ter relacionamento. Se for só olhar para a lua, para o sol, para as estrelas, mas isso, como diz em Paulo em Romanos, é para mostrar que existe um Deus, mas para levar nós a se relacionar com Ele. Porque se aí a gente vai ser universalistas, sem parâmetro, e dizer que olhou para a lua e para o céu, achou que Jesus é interessante, está salvo. Não, mas claro que tudo que a gente quer é que todo mundo seja salvo, mas Deus também quer ter relacionamento conosco. E aí uma perguntinha já, porque já tem uns 10 minutos pregando e a gente falando, só para a gente entender como é que está o nosso relacionamento com Deus. Qual foi o último dia que você bateu um papinho com Ele? Fala: Jeová, vamos dar uma conversadinha aqui. Jesus é assim, ó, tá assim, é o dedão do pé que dói. Que dia? Ô Jesus, me dá força nessa área onde eu tenho fragilidades. Deus, me sustenta nessa outra, porque é nessa outra que eu estou com pendências. Uma boa reflexão. Conversamos com todo mundo, parabenizamos todo mundo. E Jesus, Deus, quando é que nós temos tido essa conversa com Ele? Será que nós estamos valorizando mais o material do que o espiritual? Nós estamos valorizando mais o que é efêmero e passageiro do que de fato determina uma vida com Deus ou sem Deus? Será que de fato estamos valorizando os princípios que Deus estabeleceu? Ou não? Cuidado com a propaganda enganosa do pecado. Cuidado com ela, porque ela nos leva a trocar o certo pelo falso, trocarmos o certo pelo errado, a trocarmos o caminho da vitória pelo caminho da maldição, a trocarmos as bênçãos de Deus por uma vida sem a bênção de Deus. Ela nos leva a caminhos que aparentemente parecem benéficos, mas são tortuosos, são conflituosos, são sem esperança, sem brilho, sem vigor, sem contentamento. São caminhos que a gente acha que são importantes, mas de fato não é. O caminho importante é o caminho da porta estreita. Porfiai por entrar pelo caminho da porta estreita, porque é espaçoso o caminho que leva à perdição. Ah, mas a Bíblia não é eu. Se eu, Sérgio Gomes, estiver no caminho largo, eu estou indo para a perdição. Não é culpa nem da minha esposa, nem do Felipe, nem de ninguém, nem do pastor, nem de ninguém. É porque eu estou no caminho da porta larga. E aí eu estou no caminho da perdição. A culpabilidade é somente minha, porque eu quero permanecer nesse caminho. A gente temos que entender a nossa volta e compreendermos o melhor mais dessas coisas. Jesus disse: porfiar no caminho da porta estreita. Por que estreita? Porque não dá para carregar bagagem, não dá para fazer do jeito que a gente quer. O caminho já está determinado onde tem que andar. A gente não tem que fabricar caminho, a gente não tem que mandar fazer caminho, o caminho já está feito. Ou eu sigo por esse caminho,
ou não sigo. Ou eu estou nesse caminho ou não estou. Não foi dada autoridade para nós humanos criar caminhos. Não foi dado para nós outorgado esse poder. Se fosse maravilha, ele ia pelos atalhos, por aqui, pá. Não, já está determinado o caminho. Já está feito o caminho. E aí Jesus diz: porfiar e por entrar. Quer dizer, porfiar é empreender para estar nesse caminho. Não diz se com sorte tiver esse caminho. Ah, esse não, porfiar por estar por esse caminho. Eu tenho que porfiar por estar no caminho. Porfiar é lutar, é guerrear para estar, empreender força, dedicação para estar neste caminho. Foi Jesus quem falou. Quem falou foi Jesus. Não foi nem os apóstolos para ser contestado. Não foi nem os discípulos. Foi o próprio Jesus quem disse: porfiai por entrar no caminho da porta estreita. Ele me disse: se quiser, não, porfiai. Vocês lutam porque esse é o caminho. Eu estou dando aqui, a dica. Eu estou soprando para vocês. E estou mostrando a direção. Ele está o quê? Sinalizando o caminho correto para nós andarmos. Ele está fazendo o efeito da placa amarelinha. Quem tirou carteira sabe. Placa de advertência, vire à direita. Você não é obrigado. Mas se você não virar, você cai no precipício. Vai lá na terra lá, que vai lá perto de uma aula lá, aquelas bibocas que tem lá. Está lá, vira à direita. Vira não vou nada, que essa placa que cidade. Eu vou seguir aqui. Pode seguir. Mas já pode deixar encomendado o caixão e o lugar do cemitério, porque vai. Ah, mas maldade, pregador, maldade. Maldade não, a placa estava avisando, vira para a direita. Vira para a direita. Reduz a velocidade, senão o carro capota. Não passe correndo. Se passar aqui nessa filmagem aqui que está, se passar demais, vem multa. É o castigo de Deus para nos colocar na direção. Deus às vezes faz esse processo de dizer: é para cá, mas a gente tem o direito de dizer que não. Só que tem consequência. Tem consequência. Deus disse assim: ô Caim, vem, faz favor aqui. O pecado já não importa. Você vai abrir para quê? Se você abrir para o mal, ele vai te dominar. Se você fechar, não te domina. E aí, o que você vai escolher? Mas a propaganda enganou Caim. Ele disse: deixa eu dar um jeito aqui no meu irmão aqui. Já foi, Abel. Porque a propaganda lhe enganou. E o problema não estava nem no sacrifício, o problema estava no seu íntimo, no seu ser, aquilo que ele desejava. Porque até então ele apresentou alguma coisa boa também, porém danificada ao seu interior. Casca bonita, mas interior danificado. Foi o que Caim fez. Ele pegou melhor do que ele tinha. Melhor. Não vem dizer que não é melhor, não. Pode ler lá em Gênesis que é o melhor. Porém, pode ler lá a epístola de João. Estava danificado. E aí ficou irritado. Porque ele queria que Deus aprovasse do jeito dele. E Deus disse: Abel fez do meu jeito. É por isso que eu fechei com Abel. Mas Caim queria que Deus desse fogo cair na estrutura religiosa que ele achava que tinha que ser. Porque ele foi enganado pela propaganda enganosa. E aí ficou bravinho. Arrancou da espada ou da pedra, do pau, sei lá o quê. E vou matar quem não deve. Por que não encara Deus? Porque é Deus que tem que responder o altar. Só que com Deus ninguém luta, né? E aí queremos ficar no processo de Caim. Aí você fala: mas Deus do céu. E eu também digo: meu Deus do céu, por que eu tenho que pregar? Tem tanta coisa boa na Bíblia. O cego de Jericó, Jesus curou. A mulher do Espírito Santo, Jesus estampou sangue. Nessas horas eu queria ser pregador, não. Pensa que queria ser pregador? Porque é muito bom, erga a mão aqui, eu vou ministrar a chave, maravilha. A gente faz já isso aí, se for preciso. Se Deus dá ordem, a gente faz, por que não? A gente ministra, tá aí uma Maria da Graça, Jesus curou ela, tem os exames, precisou fazer cirurgia, Deus faz. Mas hoje Deus não está mandando ministrar isso. Deus está mandando ministrar isso. Por quê? Porque ele achava que tinha que ser
seu molde, a liturgia desse jeito, tem que ser dessa forma. Quebra a tua forma e fica na forma de Deus. Quando lá em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, o original é forma. Não fiquei da forma do mundo, mas fiquei das formas de Deus. É que a gente não está lá para contextualizar, mas já rendendo. É isso que o original quer apresentar. Na forma de Deus. Bater, senão não encaixa. Já viu que ele caiu com uma luva, encaixou perfeito. Para encaixar perfeito é dos moldes de Deus. Mas a propaganda quer dizer que qualquer molde dá para se criar culto racional e verdadeiro. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, que é o vosso culto. Está lá, Romanos capítulo 12. Para que depois experimentamos qual seja a boa, perfeita vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita. Mas a gente tem que apresentar o culto racional. Mas a propaganda diz ainda que continua na aliança antiga, na estrutura antiga. E Paulo diz: não é mais dessa forma. A forma agora é outra, é do poder espiritual que vem de cima. Mas aqui o querubim ungido disse: ele andava em pedras afogueadas e perdeu o brilho, perdeu a graça, perdeu todo o seu encanto. Por quê? Porque não quis mais viver e começou agora a comercializar. E o comércio dele não fechou ainda, está aberto clandestinamente, mas está. E nós temos que entender, porque ele começa então a usar para poder dar sinal aonde está esse comércio, para ser comercializado as suas iniquidades, os seus pecados, as suas iniquidades. Então ele vai usar da propaganda para levar a pessoa lá. E qualquer um. Não tem esse não. Nem o Adam, o Pedro, o Beltrano. Ele quer todo mundo. Sabe por quê? Porque o inimigo não quer nos matar. Ele quer nos envergonhar. Ele quer fazer de nós sermos escárnios para o mundo. Esse é o jogo dele. Se ele mata, o cara vai para a glória. Mas se ele danifica e torce, escandaliza e fecha-se a porta para muitas almas aceitar Jesus. Por isso que Deus disse: ai daquele por quem vier o escândalo. Não foi eu não, você está vendo. Se quiser que eu leia as partes de passagem da escritura, isso eu posso ler para você. Ai por aquele. Ai se o Sérgio Gomes for de escândalo. Ai se o Sérgio Gomes for a prática de escândalo. Ai. Ele disse assim: é bom que essa pessoa nem houvesse nascido, porque vai ser encarar Deus. Olha, o cara não é bom não. Eu nunca vi, sinceramente, pelo que eu já li, percebi, já ouvi muita ministração, eu não vi uma pessoa ainda que chamou Deus: vem para cá, aqui está o walk-talk, vem para cá, vamos ver aqui como é que fica o negócio. Eu não vi um acertar um em Deus, a não ser que Ele permita, mas eu nunca vi. Então eu acho que vai ser hoje, daqui para frente. Mas a propaganda enganosa diz que sim. Diz que você fica no mesmo nível que Deus. Que você determina a criação do quê? Se Ele é o Criador de tudo. E quando Ele se apresenta, então o seu comércio é desonesto. Por quê? Porque nós temos que... a ideia do objetivo da mensagem é desmascarar o comércio de Satanás. A ideia é desmascarar onde ele trabalha e como ele atua, para a gente não cair nas suas armadilhas e artimanhas. Até porque tem um texto para ele ouvir que está escrito em Salmo: o laço quebrou e nós se escapamos do laço. Mas ele ainda anda tentando criar laço, para poder ver se pega, se destrói. Mas a propaganda enganosa do pecado, ele apresenta para Eva e diz: olha, ele usou a palavra de Deus para conduzir ao pecado. Ele usou a palavra de Deus para conduzir o pecado. Ele não usou outra. Ele pegou a Bíblia, leu, pegou... Eva, vem cá, chegou um texto para você aqui, Eva. Aqui, Eva. Aqui, ó. Na Bíblia, Eva, ó. Palavra de Deus. Inspirada por Deus, Eva. Está aqui, ó.
Ele usa a Bíblia. Aqui ele usou a Bíblia, ele usou a palavra de Deus. Com Jesus ele também usou a mesma coisa. Ele tentou usar salmo, Jesus respondeu com ele. Para ele. Está escrito lá, Jesus, ó, se vai dar pegar na tua mão. Está escrito, ele citou a Bíblia. Primeira coisa, o diabo entende de Bíblia. Você está valorizando ele? Não, eu estou dizendo que ele entende. Só não pratica, não vive, mas ele entende. É isso que nós temos que entender. E quando ele vai tentar nos enganar, ele vai tentar usar a Bíblia. Jesus. Ele chegou ao verso 1 que lemos, ó. Ora, a serpente é mais astuta do que todos os animais do campo do Senhor tinha feito. Então essa disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus falou? Foi, mas ele torceu a Bíblia. Ele torceu a palavra. Ele mudou uma coisinha para poder conduzir a praticar o erro, a conduzir a viver de uma maneira que não agrada a Deus. E aí a gente, porque está usando a palavra, a gente fica meio com medo de tomar decisões. Mas o Deus da palavra, que é Jesus Cristo, não nos deixa confundido, irmão. Não nos deixa confundido, não, de jeito maneira. Olha o que Jesus tinha dito para Eva, no capítulo 2, em versículo 16 a 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comereis o quê? Livremente. Mas o que ela disse? O que o Satanás disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Deus disse que era para comer de toda a árvore do jardim, menos de uma. Satanás disse: não, não vou comer de nenhuma não. E aí criou-se uma conversa. Mas ele usa a palavra de Deus para tentar nos enganar. Por mais absurdo que pareça, mas é o que ele usa. Por quê? Porque ele é enganoso, ele quer torcer para nos enganar. E quantas pessoas achando que está seguindo uma estrutura bíblica? Então nós temos que olhar tudo aquilo que Deus nos revela e nos mostra. Tudo aquilo que Deus tem nos apresentado, porque o inimigo, ele quer torcer para nos enganar. E aí as pessoas têm um conceito, parece que tudo que é bonito é belo, mas nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Tem joia tão parecida com ouro, mas não é ouro. Tem joia que você fala: nossa, parece, mas não é. Porque o ouro é melhor. A palavra de Deus é maior e ela prevalece. Quando a Moisés lançou a vara, os magos também fizeram as varas virar serpente. Mas só que a vara significa a palavra. E como a palavra é maior, a cobra que Moisés, a vara que virou cobra de Moisés, foi lá e engoliu todas as outras. Eita glória! Porque a palavra é maior, ela é grande, é poderosa e prevalece diante do inimigo que tenta nos enganar. E ele fica sabendo que não é mérito nosso, não. É a misericórdia de Deus em nos revelar a verdade. É Deus que revela os pequenininhos para confundir. Jesus celebrou: Pai, te dou graça, eu te louvo, ó Pai. Jesus, porque não revelaste aos grandes, mas revelaste aos pequeninos. Meu irmão, você tem a ciência de Deus, porque o Espírito Santo te mostra. Aleluia. Você tem. E é isso que irrita ele, porque Deus te dá. Mostra como eu tive essa iluminação. É o Espírito Santo. Como eu tive essa revelação da palavra. É Deus quem dá, e Deus vai continuar te dando. E você que vai ouvir esse vídeo depois, Deus também vai te dar a revelação, porque Ele é grande e poderoso para fazer isso. Ele usou a palavra. Ele usou a palavra. No laboratório, no estúdiozinho de montar lá, ele usou a palavra. 2. Apresentou-se amigavelmente para uma conversa inocente. Só uma conversinha aqui, vem cá. O que ele disse? Vamos conversar aqui. Vamos conversar. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33: não vos enganeis, as más conversações corrompem o bom costume. A má conversação, não é que é conversar é pecado, mas a péssima conversa corrompe, destrói, tira a fé, rouba a espiritualidade.
rouba a confiança em Deus, rouba a segurança que o crente tem, rouba, porque a má conversação nos conduz a praticarmos delitos diante de Deus. E aí, ele se apresentou amigavelmente. Ele não veio aqui, eu sou capeta, vem cá que eu vou te arrancar a cabeça fora. Ele disse, não, vem cá, dá para nós andar juntos, você pode servir a Deus e pode estar aqui. Mas Jesus disse, não poder servir a Deus, porque ou você agrada a um, ou você aborrece o outro. Não tem como servir dois senhores, ou você serve, não serve ao outro. Mas a propaganda enganosa diz assim, dá para você agradar todo mundo. Dá para você sentar em todo qualquer tipo de altar, dá para você viver de qualquer maneira, mas a verdade Deus diz que não. Jesus diz, ou você serve a um, ou você serve ao outro. Ou eu sirvo a Deus Todo-Poderoso, ou eu estou servindo ao diabo, a Lucifer. Pesado, mas é verdade. Ou eu sirvo a um, ou sirvo o outro. Ou eu estou no reino de Deus, ou eu estou no reino das trevas. Mas hoje essa palavra é para nos libertar de toda influência maligna e vivermos o Evangelho genuíno. Não tem como sentar nas duas mesas. Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores. Não está falando de você fazer festa, não está falando de você estar com pessoas que zombam de Deus, que não tem compromisso com Deus e quando tem oportunidade maltratam Deus no certo sentido, porque não tem compromisso. Mas o crente, o seu prazer é na palavra de Deus. Quantos tem prazer na palavra de Deus? Quantos tem prazer na palavra de Deus? Glorifica. Se você não tem, começa a receber prazer na palavra de Deus, contentamento da palavra, vitória também da palavra, consolo também da palavra e a vitória também da palavra. A Bíblia diz em Apocalipse que venceram através da palavra. E nós vamos vencer através da palavra. Mas ele se apresenta amigavelmente. Mas de amigo não tem nada. Terceiro, disse que o pecado faria com que Adão e Eva fossem iguais a Deus. Se não começar, vão ficar igualzinho a Deus. Vocês vão ficar imortal. É tão imortal que eu vi o Adão vindo para a igreja ali na esquina. Falei, e aí Adão, beleza? Está vivo até hoje. Morreu, filho? Não morreu não, mas morreu. E aí a morte passou a ceifar os homens na face da terra. Mas ele disse que seriam iguaizinhos a Deus. No certo sentido, também tem razão. Mas está mentindo. No certo sentido, o homem tem alguma coisa da parte de Deus, porque Deus já soprou. O homem não precisa fazer nada para se tornar. Deus fez o homem e soprou. O homem se tornou. Mais uma mentira que ele aplicou. Mais um 7-1 na cabeça. Né? Por que isso? Diz que o pecado faria nada, meu irmão. Você se distanciar de Deus é se tornar igual a Deus. Ele queria que o homem ficasse independente. Se o homem em estado de pecado come da árvore da vida, segundo alguns teólogos, teríamos uma complicação na face da terra. Alguns teólogos, não posso afirmar que estão corretos. Porém, alguns teólogos afirmam isso, alguns especialistas em Bíblia. Por isso que Deus colocou querubins para o homem não entrar no jardim. O homem foi expulso do jardim. Ele ia determinar o seu estado no mundo espiritual de uma forma corrompida. Mas eu louvo a Deus que Deus é tão misericordioso que colocou um anjo lá. Aí depois os que transpassaram, Jesus lança, ele é transpassado e nós volta para o paraíso de novo. Aí é história com uma outra mensagem, para explicar como Jesus lançou sobre as lanças do Éden. Mas como não é, só para você entender que ele fez isso e abriu o caminho de novo para nós. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele disse que o pecado não teria consequências negativas. O que diz no versículo 3? É certo que não morrereis. Verso 3 dele. Olha, comereis dele, nem que tocares, porque não morrais. Verso 4 ele diz: certamente não morrereis. Que beleza, pode comer que não morre não. E o homem morreu.
Talvez não foi como ele esperava, porque a morte demorou-se para se processar. Porque o diabo queria que Deus matasse na hora, acabava a raça humana. Ele disse: Deus, eu te peguei. Era uma armadilha para Deus também, para derrubar o homem para Deus, porque Deus achou que Deus, o diabo falou, ele vai descer aqui, matou tudo e acabou. Deus é esperto. Quando pensa em fazer a polenta, ele já está com tudo pronto. É igual os discípulos: estamos com peixe aqui, pode vir que já está tudo assado. Lembra Jesus? Eu estava pensando: Jesus, pode vir que já está assado, vem comer. Meu irmão, Jesus nunca é pego de surpresa. Jesus nunca é surpreendido com nada. Se ele mata na hora que ela vai morrer, depois dali, com alguns anos para frente. Mas a mentira disse que não morreria, mas morreu. Porque engana. O discurso é bonito, vem amigável, vem bem aciado, vem bem perfumado, vem bem cheiroso, vem bem organizado. E aí quando vai ver, meu irmão, as coisas estão complicadas, para nós encerrarmos. E disse: a árvore é boa e agradável e desejável, o pecado tem aspecto atraente. O pecado tem aspecto atraente. O pecado é bom e gostoso, sabia? Se o pecado fosse um negócio ruim, ninguém fazia. Se o pecado fosse um negócio tão ninguém praticava. Sabe o que ele não quer fazer? Porque ele é bom e gostoso. O que é isso? Ele é bom e gostoso. Isso que é o problema dele, que ele é atraente, ele é desejável. Ele chama a atenção aos olhos. E dos olhos vem a alimentação. Ela olhou aquela árvore e: rapaz, sabe o que é mesmo? O negócio aqui é diferente. Eu não tinha prestado atenção, mas depois dessa propaganda me abriu os olhos, agora eu estou vendo. E quando viu, foi enganado. É agradável e desejável. O pecado não é ruim, não. Cuidado. Nem dói, como acrescentou meu amado pastor aqui, nem dói, verdade. Mas nas consequências dói. Aí chora amargamente com o outro: Senhor, tenha misericórdia. A consequência dói. A consequência dói. Machuca demais. Machuca demais. Dói demais. Fere a alma demais. A árvore parecia boa e agradável, mas de fato não foi bem assim que aconteceu depois. Temos que entender que as artimanhas do inimigo, ele anuncia prazeres imediatos, temporários, mas ele oculta prejuízos e futuro eterno. Ele apresenta momento para agora, mas ele oculta o resultado, que é de sofrimento, onde há pranto e ranger de dentes. E diz Jesus: o bicho nunca morre. Mas nós, igrejas, que permanecemos fiéis a Deus, o nosso destino é a glória. Não deixa a propaganda do inimigo te enganar. E Deus pergunta a Eva: por que fizeste isso? E ela vai dizer que foi feito isso porque foi enganada. Mais que você diga que foi enganado, a consequência já está instaurada. Por que fizeste isso? É a pergunta de Deus. E eu comi, dei para Adão aí, preparei um negócio bom aí. Quando ele percebeu, ele comeu também. Não sei se ela fez uma salada de fruta, misturou com as outras frutas aí para Adão comer. Ela já ficou esperta porque já tinha comido, já tinha ficado na outra dimensão, já ficou mais esperta, sagaz. E preparou, acho que foi aí que a salada de fruta foi montada. Come aí, Adãozinho, come aí, salada de fruta, misturou as frutas aí, come aí. Quando ele percebeu, já ingeriu também, a coisa complicou. Porque a propaganda é isso, enganou ele até nessa estrutura. Porque até então ele estava em outro nível. Ele não olhou para Eva com outras formas, mas Eva já olhava para ele de outras formas, porque os seus olhos de outra forma já tinham sido abertos. Tanto que ele estava no luz, não tinha problema nenhum. E o problema vai ter depois. Então nela começa-se primeiro esse processo. E aí ela já ficou mais ligeira no assunto. Foi lá e quando as coisas aconteceram. Mas Deus preparou a restauração. Fez a promessa dizendo:
pisou na cabeça da serpente. Então viva a vitória de Deus. Não deixe ser enganado, meu irmão. Receba força para caminhar os caminhos de Deus na sua vida. Porque a vitória foi garantida na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Deus nos garantiu a vitória. E a propaganda enganosa não tem mais efeito em nós. Para nós não cairmos nas suas ciladas. Aleluia. Vença, meu irmão, o inimigo a partir de agora, que ele já é derrotado. Ele já perdeu. Jesus